Como se diz, isso aqui é minha caricatura. Minha caricatura que fizeram. E aqui são os meus... Maria, meu Deus. Meus cursos muito importantes também. Meus... De saúde comunitária, né? É. Muito bom que a participação da sua engajação. Olha. Esse. Da plataforma Saberes, com a doutora Cláudia. Tem muita participação, lutando com... mostra esse. O simpósio de Ciência e Arte, ó. Tem do... A minha história, eu morava, primeiro, nasci em Pernambuco, foi a cidade natural de onde eu vim, né, onde eu nasci. Fui criada numa pobreza muito grande e sofrida, mas ninguém sabia que existia essa doença. Com o tempo, a doença de Chagas foi descoberta. Quando foi descoberta essa doença de Chagas, então, aqueles que tinham condições de ir ao médico, eles iam. Um primo meu foi ao médico, descobriu, tinha doença de Chagas. Então, ele entrou num tratamento. E eu vi aquilo, eu era também muito criança, acho que eu era quase na idade dele. E vi ele naquela doença de Chagas e ficou muito perturbado. Parece que na época que foi descoberta a doença de Chagas, eles achavam que era uma doença, que ela era como se fosse uma chaga, que vinha de dentro para fora, e quando aquilo estourasse nas pessoas, as pessoas morriam. Eles não tinham muito tempo de vida. Nisso, quando chegava, que faziam uma consulta, um exame, passava pelo médico, eles já atendiam aquela criatura e já aposentava. Acho que era ele, a determinação deles, o estudo deles, era que achava que fosse como a lepra, a leishmaniose. Então eles acharam que era uma doença que era estourar, e quando aquilo era como uma bomba, se estourasse, aquele paciente não ia ter muito tempo de vida. Então, nessas alturas, lá no sítio, com muito sofrimento e tudo, eu já era uma pessoa doente, já de criança. Mas ninguém esperava, nem pensava que fosse essa doença. Hoje, quem estuda ela sou eu. Por quê? Devido ao que eu sentia, o que eu passava. Então, eu ficava muito cansada. Eu sempre tinha febre, eu era uma pessoa, sempre tinha um problema e outro. De 9 pessoas na casa do meu pai, eu era a que mais dava trabalho sobre doença. Muitas das vezes eu ficava tão cansada, e mamãe procurando de que fazer chá, para ver se passava aquele cansaço. Enquanto isso, eu sentada numa cama, escorada num banquinho, e os meus irmãos com eu não lembro mais como era o nome, era um negócio um abano, que abanava o fogo, para cozinhar, o fogo de lenha. Então eles pegavam aquele abano e ficavam me abanando, para eu tomar uma respiração melhor, que não podia respirar. Mas aquilo, com o tempo, às vezes passava. E às vezes era uma noite inteira que eu passava nesse cansaço. Mas tanto chá e tanta coisa que mamãe fazia, que aquilo ia parando, e ali estacionava, parava um tempo. Aí vim embora para Campina.
Quando cheguei em Campinas, casei e fiquei morando, tive minhas filhas. Depois, o meu esposo faleceu. Quando meu esposo faleceu, eu fiz ainda um servicinho lá na casa, lá, e estava muito cansada. Aí minha filha disse assim, tinha uma que morava aqui mesmo, não era nesse local aqui, era mais em cima. E falou assim, mamãe, vá dar uma voltinha, vá no Rio. Eu tinha feito um exame, antes do meu esposo morrer, ele já estava doente. Quando eu fiz o exame, o médico falou assim, olha, dona, a senhora tem um probleminha. A senhora tem o coração grande. Eu digo, ai, doutor, o que é isso? Ele disse, não, é um coração grande. A senhora se cuida. Eu digo, tudo bem. Vim embora para casa. Eu precisava trabalhar para ajudar meu esposo a criar filho, porque ele já estava doente. E não liguei para me cuidar, não. Vim embora para aqui, para o Rio, um passeio, né? Cheguei aqui, fui doar sangue. A minha filha mais velha disse, mamãe, eu vou doar sangue. Eu digo, então eu vou contigo. Cheguei lá, eu digo, não, eu vou doar também. Não sabia de nada. Quando tiraram o sangue, aí diagnosticou que eu tinha a doença de Chagas. Então, o meu tratamento, eu comecei a fazer os exames, passei pelo infectologista, depois mudou de médico, cardiologista. Passei pela doutora Andréia, muito tempo com ela, e depois ela me passou para a doutor Marcelo. E eu acho que, se Deus quiser, com o doutor Marcelo, acho que eu termino meu tempo de vida com ele. A associação, ela já existia, só que eu não sabia. Então, eu participava da outra associação da doutora Cláudia, era Lutando para Viver. Existia as Meninas da Mama, nessa, e fazia parte também do... Como é, meu Deus? Deixa eu lembrar. Então, ontem eu fui, mas hoje eu já não estou lembrando. De trabalhar sobre alimentação, sobre essas coisas. Sim, isso. Aí eu comecei a fazer parte. Nisso eu encontrei uma aula de Marcelo Mendes, dando uma aula para fazer umas bonecas. E eu gostei daquela arte dele. Essa aula fazia parte do curso? Do curso lá com a doutora Cláudia. Ele estava dando esse curso lá para os alunos, as pessoas que já acompanhavam a doutora Cláudia. Aí ele disse assim, a senhora é doente? Eu disse, eu tenho um Chagas. Ele disse, a senhora sabe que tem uma associação? Eu disse, não. Ele disse, tem uma associação, a senhora quer participar? Então, quando houver reunião, eu convido a senhora. Tudo bem, quero sim. Isso aí faz parte, eu gosto de lutar com as pessoas, de estar junto das pessoas, que é uma mão lavando a outra. E eu comecei a participar e até hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz em participar dessa associação. O trabalho da Associação com Chagas é um trabalho que é muito importante. Por quê? Porque é como um camisinho de formiga, é como umas formiguinhas. Mas se levar a sério, ela pode chegar ao longo da vida de cada um com melhores condições de vida. Então, o que eu vejo é que é lutar com os pacientes, saber o que está precisando. Por quê? Enquanto a gente sofre, tem outros que sofrem mais do que a gente. Você nunca se coloca no sofrimento que só você está passando aquilo, principalmente numa doença. Então, nós vimos que a associação, se não fosse nós dar as mãos uns aos outros, tinha sido muito difícil de nós atravessar essa pandemia. Digo a vocês, porque aí era onde eu chamava todas, está tudo bem, gente, estão precisando de alguma coisa.
desse Covid-19. Então, ele não me afundou mais, porque eu assisti participação de todas as congresso, tudo, só o que eu não soubesse, mas o que eu soubesse, eu estava participando de tudo. Que vez 2 horas da manhã eu estava participando do congresso. E sabendo também dos pacientes, procurava saber como é que estava, se estava precisando de alguma coisa, e se alguma coisa precisasse falasse comigo, que eu estava em casa, mas daqui mesmo eu resolvia, e fui levando essa forma. Porque às vezes as pessoas chegam, ai, estão me chamando para fazer uma coisa. Faça, é muito importante. Por quê? Porque isso aí é uma forma que estão encontrando para o nosso tratamento melhorar. Que se eles não tiverem como estudarem o que necessita para as melhoras de cada uma infecção, jamais eles vão tratar. Então isso, eu toda a vida fui uma pessoa muito, assim, que acho que é muito importante isso. E no meio dessa participação? Então, é um trabalho muito importante que acumula o Ciência e Arte. Ciência e Arte é uma parte que ela leva aos pacientes de doença de Chagas a levantarem a cabeça, a saberem que estão fazendo algo que vai melhorar mais a qualidade de vida de cada um paciente que interessa para fazer os trabalhos de doença de Chagas com arte e ciência. Acho que é muito importante. Isso faz parte da vida dos portadores de doença de Chagas. O Expresso Chagas com ciência e arte é porque aquilo ali é uma oportunidade de levar o povo se conscientizar que é uma doença, que ela existe, que ela mata, que ela pode ter tratamento. Então, tudo isso, todos esses lados é mostrado pelo Expresso Chagas. Então, foi aonde nós colaboramos, fizemos essa viagem, fizemos muitas alegrias às pessoas, né? Então, de tudo a gente encontrou um pouco. Descobrindo a pesquisa. Eu tenho muito prazer em trabalhar com a associação, nós levar ela até o que puder, mas junto a todos. Uma andorinha só não faz verão, entendeu? E combinado também com as outras, que nós somos todas doentes, somos todos iguais. E aí estamos juntas e, como se diz, só tenho a agradecer a doutora Tânia pela força que ela nos dá, é muito importante. E estamos juntas, entendeu? Eu agradeço muito, de coração. Com certeza. A alegria de viver é a alegria de nós estarmos juntos, de nós poder dar força umas às outras e caminhar até o dia que Deus quiser. A senhora pode esquecer que a câmera está aqui. Você quer Tudo bem, tudo bem. Você não precisa olhar para ela, pode olhar para as meninas. Olha pra gente.